Ouça a partir de agora uma mensagem da Palavra de Deus pregada na primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor Presidente Jander Magalhães de Castro. Acesse nosso site www.abeipanema.com.br. Caso queira receber as mensagens semanalmente, envie uma mensagem para o WhatsApp 33 984360898. Iremos cadastrar seu número para receber gratuitamente as mensagens da semana. Realização: Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema. Eu convido os irmãos a mais uma vez ficar de pé. Esta será a penúltima. A última será para nós encerrar esse culto. Então, por mais uma vez, fique de pé comigo, por bondade. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, o qual escreveu o evangelista João, também apóstolo, discípulo e apóstolo do Senhor Jesus. Aleluia. Procura o tom. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual escreveu João, e apóstolo do Senhor Jesus, aleluia, também conhecido como apóstolo do amor. João capítulo 4. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Maravilha. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler o versículo primeiro, alguns versículos vamos estar lendo. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Até aqui, feche os seus olhos comigo, deixe a sua Bíblia aberta no banco, porque depois nós vamos acompanhar mais alguns textos. E deixe eu orar nesta noite. Senhor meu Deus, uma vez mais estamos diante do Senhor neste lugar que não é outro senão casa de oração, casa de bênção e casa de pão. Nós estamos aqui congregados, Pai, em um culto para glorificar e enaltecer o Teu nome. O Senhor que é poderoso e é digno de toda honra e de toda glória. Pai amado, sê conosco. Usa esse vaso nas Tuas mãos. Instrumentaliza-me uma vez mais. Eu não posso, mas Tu podes. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não faço, mas Tu faz. Usa-me, Senhor, como um instrumento para a glória e louvor do Teu nome. Assim eu oro, repreendendo também toda contrariedade, todo principado, toda potestade, toda obra maligna, todo espírito de distração, todo laço do diabo, seja repreendido agora. Senhor, traz cativo estas mentes ao Teu querer e a Tua palavra. Toma conta do arraial, envolve-nos na Tua presença e glorifica o Teu nome. Amém. Aleluia. Podeis estar assentados dando glória ao nome do Senhor. Queridos, nós estamos num culto onde é um culto da família, e nós estávamos orando a Deus e buscando a Deus a direção, até porque nós não esperávamos que hoje nós iríamos ter uma oportunidade para ministrar a palavra, visto que tivemos semana passada. Mas aprove a Deus assim, e eu louvo a Deus por essa feita. Nós não somos merecedores, somos apenas um vaso, e vaso de barro, mas é o Senhor quem escolhe os vasos que Ele vai usar e deles faz uso como Ele quer.
Então, nós temos que estar sempre à disposição, sempre de prontidão. E uma coisa que eu aprendi, sempre passei à frente, é que obreiro, liderança, não tem como dizer que está desprevenido. O obreiro que é obreiro nunca pode sair para a guerra sem ter uma arma e sem estar preparado para atirar. Então, irmãos, a gente não é pego desprevenido. Estávamos orando, já buscando a Deus, e essa palavra do capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João, ela tem já me falado algumas coisas ao meu coração ao longo de algumas semanas. E o Senhor, nesta noite eu estava ali, e quando a gente percebeu que o culto estava caminhando com uma certa necessidade de repente nós estarmos trazendo uma palavra, ou a oportunidade seria nos dada, a gente estava questionando a Deus, e algumas palavras ferveram no meu coração. Algumas mensagens começou a palpitar na minha alma. Porém, esta palavra ela sentou com muito mais veemência, até porque quando o pastor Oséias louvou, falou algumas palavras, o irmão Tiago também, missionário irmão Tiago, quando louvou ali, falou sobre a leitura do bom samaritano, e me veio ao coração esse texto, e o Senhor me falou algumas coisas, e eu quero rapidamente tentar compactar e trazer para os irmãos. Dentro dessa mensagem, nós vemos que Jesus estava na Judeia, provavelmente próximo à região de Jerusalém, estava apregoando, ensinando, fazendo seus discípulos, como era-lhe o seu costume, e Jesus aqui estava no seu princípio de ministério. Porém, a Bíblia vai nos dizer, e vai deixar relatado no texto que ora lemos, que Jesus, ao estar pregando naquela região, a seita dos fariseus, que era uma seita religiosa dentro do judaísmo, esses fariseus, por sua vez, eles tinham uma certa postura quanto a algum ensino que contradissesse ou confrontasse aquilo que eles entendiam ser o direito e o certo. Eles ficavam um pouco intimidados e se levantavam contra. E Jesus pregando e ensinando na região da Judeia, os fariseus se enciumaram. E até mesmo porque muitos discípulos estavam agora andando após o mestre. João Batista já estava naquela região pregando e batizando ali no Jordão. E a Bíblia diz aqui, o autor, que é João, que andou com Jesus e presenciou esse fato, ele vai dizer que agora eles estavam vendo que Jesus batizava muito mais do que o próprio João, apesar de que Jesus mesmo, ele coloca entre parênteses no versículo 2, que Jesus mesmo ele não batizava, eram seus discípulos. Então Jesus, percebendo a contrariedade, percebendo algo que estava para se levantar contra a sua vida e o seu ministério, e não querendo ele criar uma afronta nesse momento, não querendo ele criar uma situação desconfortável nesse momento, ele se levanta da Judeia e vai em direção à Galileia. Propriamente estava descendo para Cafarnaum. E a Bíblia vai dizer então que no texto que nós lemos no versículo 4, ele era-lhe necessário passar por Samaria. O autor diz, que é João, que é discípulo, que andou com Jesus, diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Para nós poder pregar, eu preciso voltar um pouco. E se eu for voltar, nós teremos que ir lá em 2º livro de Reis, capítulo de número 17, que a Bíblia vai nos falar que na continuidade dos reis de Israel, ou dos reis do Reino Norte, todos aqui eu creio que entendem e já devem ter ouvido falar, ou já devem ter estudado, que o reino de Israel era único, era unificado. Assim foi até o reinado do filho de Salomão, neto de Davi, o rei Roboão, que na sua precocidade, na sua pouca sabedoria, se aconselhou com os seus amigos de idade, seus companheiros provavelmente de escola, companheiros de criação, e estes por sua vez aconselharam Roboão a pesar a mão nos impostos sobre os judeus. A Bíblia vai dizer que o povo agora está reunido, esperando uma resposta. A Bíblia diz que Roboão pede conselho aos anciões, aos principais, e estes, por sua vez, aconselham Roboão a aliviar o jugo dos impostos sobre o povo, porque Salomão, para poder ter o seu império e poder edificar seu palácio e o templo, precisou pressionar o povo na cobrança de impostos, precisou colocar um jugo pesado de impostos, e o povo agora está enfadado,
o povo está no limite, e o povo precisava então ser aliviado este peso de cobrança, para poder respirar, para poder novamente agrupar valores. E a Bíblia diz que os anciões aconselham Roboão a aliviar o fardo e deixar o povo um pouco mais folgado. Porém, os jovens amigos de Roboão aconselham ele a ser mais pesado que o seu pai, e pesar ainda mais. E quando ele assim expressou que ele seria mais pesado que o seu pai aos povos, a Bíblia diz que houve um racha, e Jeroboão, que era então capitão do exército de Israel, agora fica do lado do povo, se voltando contra Roboão, rei de Israel. E a Bíblia diz que Deus então envia um profeta e fala com o rei que o seu reino agora estava sendo rachado, e por amor a Davi, tão somente por amor a Davi, a Bíblia diz que Deus não permite Roboão ficar só e ficar sem um reino. A Bíblia diz então que ele fica com uma tribo, que é a tribo de Judá, e se reúne a ele também a tribo, se não me falha a memória, de Manassés. E a Bíblia diz que então o reino se racha, formando agora 2 reinos dentro de uma nação, e um reino dividido, o próprio Jesus disse, uma feita que não prevalece. A Bíblia diz que racha reino sul e reino norte, o reino sul com a sua capital em Jerusalém, e o reino norte agora passa a estabelecer a sua capital em Samaria. Ela teve um giro, mas parou em Samaria. E a Bíblia vai dizer que o rei Jeroboão agora então institui a adoração no reino norte, não permitindo que o povo fosse a Jerusalém adorar, com medo de perder o povo para o rei Roboão. E assim sucedeu. Eu não posso me demorar aqui, porque senão nós não vamos conseguir concluir. Mas a história vai dizer, e no livro dos Reis e Crônicas está relatado para quem quiser saber melhor, a Bíblia vai dizer que no reino norte, o reino de Jeroboão, passaram 21 reis, sendo que o último foi o rei Oséias. E no reino sul passaram-se 20 reis. A Bíblia vai dizer que no reino norte, aonde está situado a Samaria, dentro dos termos do reino norte, a Bíblia diz que o rei Oséias foi o último rei. E assim então a história vai dizer que a Assíria, ela agora sitia o reino norte e entra nos seus termos, invade, subjuga o povo, e agora coloca assim esse povo em jugo, e um jugo de escravidão, levando uma parte cativa e uma parte menos favorecida, ou a parte mais pobre, uma parte menos favorecida, fica na cidade. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo 17 de 2 Reis, que o rei Salmanezé, se não me falha a memória, ele vai trazer então alguns povos de outras nações que ele também conquistou, para colocar em Samaria, para viver juntamente com os judeus. E a Bíblia diz que esses povos agora começam a se coabitar entre si, assim manchando a linhagem judaica na cidade de Samaria. E a história vai dizer, terminando o capítulo 17 de 2 Reis, que esse povo que estava em Samaria adorava a Deus e adorava aos deuses, adorava o Senhor Elohim e adorava a Baal, a Zera, a Asterote e aos demais deuses da terra de Canaã. Então o povo agora fica rachado, fica dividido, e também um povo que era para ficar isolado dos demais povos, como o próprio Deus ordenou a Moisés lá no Monte Sinai, que Israel não deveria se contaminar, os seus filhos não deveriam ser dados às filhas do povo de Canaã, e também as filhas não deveriam ser dadas aos filhos do povo de Canaã, para que não houvesse uma mistura, porque Deus estava zelando pela santidade, pela pureza da linhagem, por um povo que prevalecesse, representando a presença do Senhor na terra. Porém não aconteceu, e a história vai nos dizer então que o povo de Samaria se misturou, e passando o tempo, quando o povo do cativeiro babilônico, que era do reino sul, agora volta para Jerusalém, cria então uma situação, cria uma briga entre os judeus e os samaritanos. Se os irmãos leram o livro de Neemias, quando Neemias volta para reedificar os muros e as portas, quem é o inimigo ali de Neemias? Quem é aquele que se opõe ao levante do muro? É um
samaritano. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então que cria-se essa divisão. Eu estou rapidamente, irmãos, resumindo e compactando toda a história para você entender por que é que Jesus precisava passar em Samaria. Aleluia. Os samaritanos naturalmente era uma tribo ou era uma linhagem judaica, porém agora misturado com o sangue de povos que não eram judeus ou eram gentílicos. A Bíblia vai dizer que eles passam a ser impuros, um povo mestiço, misturado, e os judeus legítimos que voltam do exílio, aleluia, e agora se juntam em Jerusalém, eles se fecham e não aceitam a entrada dos samaritanos no meio da terra de Jerusalém, e cria-se então essa divisão. Quando chega no tempo de Jesus, na plenitude dos tempos, quando Cristo aparece, como aqui já foi falado, a Bíblia vai dizer que havia então essa clara divisão cultural. Os judeus não se davam com o samaritano não se dava com o judeu, e a história conta, a Bíblia não relata, mas alguns historiadores como Flávio Joséfo, Eusébio de Cesareia, eles vão contar que o caminho de Jerusalém até a Baixa Galileia levava, se fosse na linha que deveria ser, a linha reta, passando pelos termos de Samaria, dava aproximadamente 70 quilômetros. Porém, o judeu, para não se contaminar com o samaritano, um judeu nato, um judeu que preservava a sua linhagem, ele fazia um contorno, saindo de Jerusalém, ele passava o Jordão para o lado de lá, o lado leste, descia, passando os termos de Samaria, voltava o Jordão para o lado de cá, e entrava na Galileia, cruzando assim por fora, fazendo uma alça, para não ter que passar em Samaria, levando assim 180 quilômetros de distância, o dobro praticamente, levando 3 dias aproximadamente de viagem. Então, quando Jesus surge no cenário agora, Jesus é judeu, é puro, de linhagem pura, filho de judeu. Jesus, naturalmente, seguindo a ótica humana, seguindo o cotidiano judaico, também não deveria passar em Samaria, precisaria fazer essa alça para chegar na terra da Galileia. Mas o texto vai dizer, era-lhe necessário passar em Samaria. Rabachanda, aleluia, aleluia. Você tem que entender esse mistério, irmão. Era-lhe necessário passar em Samaria, pastor Juca. Xarepa, séria. Sabe quem é que são os samaritanos? Somos eu e você, meu irmão. Na ótica espiritual, os samaritanos somos nós. É um povo misturado, um povo que adorava a Deus, um povo que se prostituía, um povo que estava idólatra, um povo entregado às paixões. Nós estávamos separados da graça. A Bíblia, e Paulo coloca isso, eu acho que aos Romanos, ele diz que nós éramos jambuzeiros, uma figueira brava. Nós não éramos merecedor de tal graça, nós não éramos para estar enxertados, porém pelo seu amor, único e somente amor, graça divinal, nós fomos enxertados na videira, pastor Moisés, fomos colocados no plano. Era-lhe necessário passar em Samaria. Nenhum sacerdote, nenhum levita entrou em Samaria, mas Jesus quebrou esse paradigma. Jesus quebrou, aleluia, essa barreira que havia. E o autor, que é João, ele sabendo disso, e agora com o Espírito Santo, e discernindo a dimensão espiritual do ministério de Cristo, ele diz, era-lhe necessário. João não escreve isso no momento que Jesus passa em Samaria, ele escreve depois, alguns anos depois. E aí agora ele atinge a maturidade espiritual, e ele compreende, rapaz, agora eu entendi, era necessário ele passar em Samaria. Porque a promessa lá de Atos 1:8, quando ele está no Monte das Oliveiras, ele diz para os seus discípulos, mais de 500, ele diz, voltai para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Dinamite é um dínamo, gerador de força, movimento. Vocês vão ser revestidos, e quando vocês forem revestidos, esse poder vai vir, não é para ficar em cima do púlpito, não é para ficar aparecendo como estrela no palco, não é para você ser a celebridade da noite do domingo, não é para você ser o bambambam da festa, não é porque você vai ser exaltado na terra, porque hoje é só assim, meu irmão. Você vai ser exaltado, Deus vai te levantar, Deus vai te arrancar de baixo, quem te viu vai te ver, aleluia, sendo glorificado, aleluia, meu irmão. Foi só por causa dele. Era-lhe necessário passar em Samaria.
Oh, alguém diz, era necessário porque lá tinha uma mulher que precisava. É verdade, dentro do contexto histórico, essa mulher, ela entra somente como um start. A mulher foi só um start de uma obra muito maior do que a vida dela. É lógico, o contexto dessa mulher é terrível, nem nome o autor dá para ela. Não tem nome. Imagine uma mulher que é colocada no contexto e não tem nome. E uma mulher da cidade de Sicar, dentre os samaritanos, vinha ao poço, e Jesus estava no poço. Que poço? Poço de Jacó, próximo do Monte Gerizim, o Monte da Bênção. Os samaritanos se gabavam, porque ali foi aonde que Deus ordenou a bênção para os judeus. E eles se gabavam, aqui é o lugar da adoração. E aí os judeus diziam, não, o lugar da adoração é no Moriá. O lugar da adoração é em Jerusalém. O lugar da adoração é onde Salomão edificou o templo. O lugar da adoração é onde Davi ofertou a Deus. O lugar da adoração é aqui. Aí ficava aquela briga, como hoje. Um crente de uma igreja diz, aqui o fogo desce. É aqui que Deus faz. Aí o outro diz, não, o negócio é aqui. Aqui é o manto. Aqui é o mistério. Aqui Deus revela. Ô meu irmão, para! Jesus, era necessário ele passar em Samaria. Quando Jesus passa em Samaria, Jesus abre as portas para o Evangelho. Quando Jesus passa, meu irmão, dá mais retorno para mim, pelo amor de Deus, que eu já estou sem voz aqui. Aleluia, dá mais retorno, me ajuda um pouquinho. Aleluia, aleluia. Pode baixar lá em cima se eu estiver falando alto, mas dá retorno aqui. Oh glória, Jesus teve que passar para quebrar essa barreira que estava. Deixa eu te dizer, meu irmão, que foi necessário passar Jesus em Samaria. Havia essa mulher que não tinha nome, uma mulher que estava provavelmente às margens da sociedade. A Bíblia vai dizer no texto, na continuação do texto, eu não vou entrar nos méritos da continuação, que as horas estão indo embora. Mas se você for continuar lendo, você vai ver que no diálogo de Jesus com a mulher, quando Jesus espreme ela, quando Jesus coloca ela contra a parede, não, contra a palavra, porque Jesus não coloca ninguém contra a parede, ele coloca contra a palavra, porque é a palavra que nos julga, é a palavra que nos espreme, é a palavra que nos examina, é a palavra. Quando Jesus espreme ela na palavra, ele diz, então vai lá, mulher, porque se tu soubesse quem está aqui, se tu soubesse quem está nesse exato momento no poço, que é maior que o poço não é nada perante quem está contigo. Essa água daí, H2O, essa água, ela vai voltar a te dar sede. Dessa água você vai precisar beber muitas vezes. Agora essa água que está aqui, oh, Arachandaraia. Oh, essa água que eu tenho, que está dentro de mim e está querendo jorrar na tua vida hoje, essa água, essa se você beber, você vai ver a diferença. Você vai voltar para casa diferente. A tua vida não vai ser mais a mesma. Ei, meu irmão, para de ficar vindo ao poço achando que é o poço que é milagreiro. Aleluia, aquele moço lá de Betesda, ele já estava lá há 38 anos. E 38 anos o olho dele estava fitado no poço, porque havia uma cultura dizendo que as águas eram movidas e o anjo descia, o primeiro que entrasse era curado. Porém, aquele homem coxo não tinha ninguém por ele. Era alguém que estava às margens da sociedade também. Aleluia! E nos alpendres de Salomão, aos degraus que haviam para até o poço, a Bíblia diz que muitas pessoas ricas, possuidoras de bem, contratavam escravos para ficar com seus parentes que tinham defeito mais embaixo. E assim sendo, quando as águas fossem agitadas, eles jogavam para dentro. Aquele coxo não tinha ninguém. Estava na parte mais alta sozinho. Aí Jesus vem de trás. Jesus não vem da água. Jesus não vem do poço, Jesus não vem do tanque de Betesda, ele vem de trás e ele chega, ei, o que tu queres? Aleluia, o moço não entendeu nada, não dá para me ser curado. Quando as águas são movimentadas, alguém está na minha frente, alguém entra primeiro, até eu me movimentar, eu me arrastar, eu sou paralítico, eu não tenho ninguém por mim. Está cheio de crente assim na igreja, irmão. Ele vem no poço achando que o poço é milagreiro, ele vem no tanque de Betesda achando que é o tanque que resolve, e ele não consegue entender que Jesus passeia em tudo quanto é lugar, e que Jesus não fica limitado a um lugar. Ele não entende que Jesus não se limita ao culto de quinta-feira. Ei, Jesus não se limita ao culto de terça, ao culto de domingo. Ele faz milagre na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Jesus não se limita à igreja sede na rua Santos Dumont 197, mas ele faz milagre também no Bela Vista. Ele faz milagre lá no São Francisco. Porém, tem crentes que tem essa visão que é só naquele lugar. Galácia. Súria. Aí Jesus fala, rapaz, o que tu quer? Ele diz, mas não tem ninguém. E Jesus está perguntando o que ele quer e ele bota argumento. Tem crente assim. Deus está dizendo, eu quero te abençoar. Ele diz, mas não dá.
O fulano ficou bravo comigo. Eu quero mudar a tua vida, mas não dá. O ciclano não me deu a paz do Senhor. Eu quero te fazer um vaso de honra, não dá. Eu estou bravo com o pastor que não me chamou no domingo à noite. Eu quero te curar, o que tu precisa? Oh, até o ponto que o homem entendeu e Jesus disse: rapaz, te levanta, pega a cama e vai embora. Aleluia. A mesma coisa a mulher samaritana. Ela disse: tu não sabe de nada, homem, tu és judeu, eu sou samaritana, tu nem deveria estar falando comigo. Mulher, se tu soubesse, aleluia, tu me pediria, eu te daria água, mas tu nem vaso tem. Eu não preciso de vaso. A água que eu tenho não está em alabastro, a água que eu tenho não está no cântaro, a água que eu tenho vem de cima, jorre por aqui, passa para aí. Oh! Então me dá de beber. Não, primeiro vai na tua casa e chama a tua família. Aleluia. É culto da família, não é, irmã Elizabeth? Jesus quer restaurar o teu lar hoje. Jesus quer restaurar a tua casa. Para de ficar ligado nessas coisas pequenas e começa a te ligar naquele que é o autor da vida. Tira os teus olhos, o irmão Moisés falou muito bem, tem gente presa no passado. Tem gente que está acorrentada, algemada ao passado, fica preso. Mas no ano tal, mas no dia tal, mas o fulano tal. Para, rapaz, olha para ele que está na tua frente. Ele está passando, ele é necessário, ele está passando na tua frente e você está parado e não pede nada. Tem crente que já se acostumou a vir na igreja, ele não quer milagre, ele já está acostumado, ele só vem bater ponto. Ele chega no culto, não ora, não sente nada, os indarfa não fala com ele, a palavra não fala com ele, o testemunho não fala com ele, ele entra frio e sai gelado. Pelo amor de Deus, é necessário você ter um encontro com Jesus no tanque. O tanque vai ser só um ponto de encontro. O tanque é só um ponto de encontro, mais nada. Hoje essa igreja é um ponto de encontro e Jesus está passando por aqui. Era ali necessário passar em Samaria. Quando Jesus aperta: chama a tua família que eu vou te dar da água. Aí ela abre e coloca para fora. Meu irmão, deixa eu te dizer um mistério. Para você ser transformado, para você ter um encontro real com Jesus e esse encontro valer a pena, você precisa jogar tudo para fora. Jesus não dá essa água para qualquer um, não. Essa água não é dada para qualquer um. Essa água é dada para aquele que quer. E quando você quer realmente uma coisa, você não fica preso a nada. Quando você quer uma coisa, você luta, você faz de tudo que for possível e necessário. Essa mulher, quando ela percebe que Jesus é um profeta, é um homem de Deus, que é a virtude de Deus, ela diz: o que tu quer então? Vai buscar tua família. Mas eu não tenho família. Aí Jesus falasse bem, falasse a verdade, porque tu já tivesse 5, o que tu tem agora não é teu. Alguém diz que ela era meretriz, mulher da vida. Não sei, a história não conta. É uma incógnita, essa personagem é uma incógnita. Ela existiu, não é um conto, não é uma parábola, é uma história verídica. Existiu essa mulher. Porém ela não tem nome, não tem genealogia, só que ela era deixada às margens. Por quê, irmão Rafael? Porque no texto do capítulo 4 diz que ela vinha ao poço a hora sexta, meio-dia. Nenhuma mulher vinha ao poço pegar água meio-dia. O horário de pegar água era às 9 horas da manhã. Só que essa mulher vinha ao meio-dia porque provavelmente ela não tinha comunhão com as demais mulheres. Provavelmente ou ela não era aceita ou ela mesmo se excluiu. E tem gente que é assim, pastor Micalish. Tem gente que se auto-exclui do grupo. Aí ele fica apontando: mas ninguém me aceita, ninguém me quer. Mas ele é que se retrai. Ele é que dá um passo atrás. Essa mulher, quem sabe, era uma dessa, que se retraiu pela vida que ela levava. Porque, meu irmão, não tem esse negócio. Todo mundo que erra sabe que errou. Todo mundo que falha sabe que falha. Esse negócio: mas eu não sabia. Para, meu irmão, deixa de ser bobo. Não te engane a ti mesmo. Essa mulher sabia da vida que ela estava levando. Ela sabia da condição dela. Ela sabia que provavelmente ela não estava no padrão para estar no meio da sociedade. E ela de repente se retraiu. Ou quem sabe até sofreu desprezo. Mas Jesus passou por Samaria. Primeiro, para abrir as portas de Samaria para o Evangelho entrar um poucos anos mais tarde. E segundo, para transformar a vida dessa mulher, para ela ser uma missionária. Alguém que se encontra com Jesus verdadeiramente se transforma num missionário, mesmo sem querer e receber título. Porque todo salvo é um missionário. Todo salvo é um ganhador de alma. Assim tem que ser. Aí a Bíblia vai dizer que aquela mulher que vinha no poço ao meio-dia para pegar água, porque ninguém estava lá, porque ela queria estar sozinha provavelmente, agora ela volta para a cidade
e começa a contar para todo mundo: ei, escuta aí, pessoal. Eu estava no poço, não tinha ninguém, mas tinha um judeu. E aquele judeu começou a falar toda a minha vida, revelou tudo. Provavelmente ele deve ser um homem de Deus, é um enviado dos céus. Venha comigo, vamos lá. Aí a Bíblia vai dizer que aquela que estava às margens da sociedade, aquela que vinha pegar água ao meio-dia porque não queria ter contato com ninguém, aquela que provavelmente vivia só, aquela que estava numa vida enganosa, agora ganha crédito. O povo ouve o convite e vem atrás dela. E o texto vai dizer na continuação que após esse povo chegar, Jesus falar com eles, pregar, ministrar sobre eles, aí eles agora olham para a mulher e dizem: agora nós cremos, não porque tu falasse, mas porque nós vimos. O Senhor nessa noite está passando por aqui. Assim como ele teve que cruzar a Galileia, passar o mar da Galileia e ir até Gadara, por causa de um homem que estava preso num sepulcro, tendo uma vida escravizada por Satanás, assim ele também passa hoje aqui. Ele quer mudar a tua história. Jesus abriu a porta. Aí a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 8, com a morte de Estevão, a perseguição sobre os cristãos, a Bíblia diz que Filipe, um diácono da igreja primitiva, sai de Jerusalém e vai descer até onde? Samaria. E a Bíblia diz que ele chega em Samaria e começa a pregar, e muitos sinais se faziam por meio de Filipe. Pregando o nome de Jesus, muitas almas se convertiam. Até mesmo um encantador que estava lá, um falsário, um falso profeta, Filipe prega Jesus e a obra se complementa. E depois muitos outros passaram, e Samaria passou a ser agora evangelizada e passou a ter cristãos. Fica de pé comigo nessa noite, que as horas já se foram. Eu gostaria de que você entendesse que é necessário você ter esse encontro com Jesus. Ele precisa mudar o teu lar. Abra a sua guarda, meu irmão. Coloque por terra nessa noite todo aquele tipo de paradigma que existe, que te impede de ter um encontro real e verdadeiro. Nesta noite o Senhor quer mudar o quadro da tua vida. Quem sabe você é um desses que está isolado. Quem sabe você se afastou da igreja, se afastou do corpo. Você mesmo se isolou. E aí o diabo começa a lançar setas. Ó, tá vendo, fulano de tal não te cumprimenta. Porque é assim, meu irmão, quando a gente está triste, o diabo se aproveita da tristeza para começar a colocar coisas na mente. E aí o camarada começa a ver coisa até onde não tem. Ele vê fantasma. Ele vê gente fazendo careta. Ele vê gente olhando para ele no meio da igreja e cochichando. Ele diz: tá falando de mim, tá falando de mim. Ele nem sabe o que é que tá falando, mas ele está pensando, o diabo está dizendo: tá falando de ti, tá falando o teu nome, tá xingando o teu nome. E nessa noite o Senhor quer mudar essa história. O Senhor quer abençoar o teu lar. Eu não sei como anda a tua casa, mas eu sei que o Senhor está falando nessa noite. Ele passou em Samaria para mudar a história daquela mulher e para mudar a história de uma nação. Ele foi à cruz do Calvário para fazer uma ponte de ligação. Nós estávamos sentenciados e nossa sentença era a morte eterna. E o pior, meu irmão, não é só a morte do corpo, não. Nós íamos receber a segunda morte, que é a morte da alma, que é a separação da alma do homem e Deus. Mas o Senhor Jesus desceu. Foi-lhe necessário descer. Foi-lhe necessário pisar os seus pés nessa terra. Foi-lhe necessário tomar forma humana. Foi-lhe necessário subir no Monte Gólgota. Foi-lhe necessário ser crucificado no madeiro. Foi necessário ele carregar aquela coroa de espinhos que lhe causavam febres altíssimas. Foi-lhe necessário ser chibateado por 40 vezes com azorrague, meu irmão, que era uma covardia, com pontas, com tiras de couro, com pontas, nas pontas das tiras, pedaços de osso pontiagudo de animal, e outras partes tinham bagas de aço, que quando batiam na carne dilacerava e o osso puxava pedaço. O meu Cristo, o teu Cristo passou por isso, porque era necessário ele sofrer, era necessário ele padecer, para poder ressuscitar ao terceiro dia, e poder estar sentado à destra de Deus, e poder garantir para você vida eterna. Eu estou esperando você vir à frente. Vem aqui. O que te impede de chegar diante desse altar hoje? Qual é a barreira que te impede nesta noite de ter um encontro proveitoso com Jesus? Quem sabe você já é um crente, quem sabe você já é frequentador de igreja, mas não tem problema, filho. Os samaritanos eram judeus, misturados, mas eram. Eles se gabavam de ter um monte de adoração ali, de ter o poço de Jacó onde Jacó bebeu. Mas Jesus disse:
Virá um tempo, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Adorar, meu irmão, a adoração, eu falava com os irmãos no discipulado, a adoração não é ligada a louvor. Tem gente que acha que adora quando canta hino. A adoração é um estilo de vida, meu irmão. A adoração é um padrão de vida. É quando você sair amanhã de manhã para o seu trabalho, as pessoas olharem para você, e mesmo sem você abrir a boca, mesmo sem você portar uma Bíblia, não precisa ter uma Bíblia debaixo do braço, mas só o teu porte, só o teu caráter, só a maneira de você olhar, a maneira de você falar, sem maldade, com pureza, as pessoas olham para você e adoram a Deus. Isso é uma vida de adoração. Eu quero orar por você, vem, já era para ter vindo. Eu não vou insistir muito, meu irmão, porque as horas vão e eu não posso ir mais além. Tem alguém nessa noite que quer se entregar para Jesus? Tem alguém que quer dizer: eu quero Jesus, eu quero me encontrar com Ele hoje, eu quero sair daqui de mãos dadas com Ele, eu quero tomar essa água da vida? Vem até aqui à frente. Amós 8:11, irmão, para mim terminar e eu já vou orar aqui para encerrar. Amós 8:11, o livro do profeta Amós 8:11. Eis que virá dias sobre a terra, diz o Senhor, dias de fome. Não é fome de pão, nem sede de água, mas a fome de ouvir a palavra de Deus. E nós estamos prestes a esse tempo. Hoje tem maná de segunda a segunda, tem culto de segunda a segunda, foi anunciado aqui já. Tem Bíblia na internet, tem pregação na televisão, tem pregação no rádio, tem vários meios de pregação. Hoje você sai cheio de tanta palavra, de tanto culto. Mas a Bíblia diz, você pode conferir depois, Amós 8:11. A Bíblia diz que vai vir um tempo na terra que não é fome de feijão, de arroz, não, meu irmão. Vai ser fome de ouvir a palavra. Sabe quando vai ser isso? Quando essa igreja for arrebatada. Vai chegar muita gente desviada, que vai entrar naquela porta querendo ouvir o pastor Jander pregar numa terça-feira como ele prega, ousado, cheio de Deus. E vai ficar aqui, meu irmão, frustrado, porque não vai ter ninguém para pregar. Vai ter gente que vai vir ali, meu irmão, puxando os cabelos. Onde é que está o meu irmão? Onde é que está minha mãe? Onde é que está minha mulher? Onde é que está meu marido? Eu quero saber onde é que está o pastor. Me ajuda, alguém ora por mim. Eu quero orar. Mas não vai encontrar ninguém. Vai ter um tempo de fome da palavra e sede do Espírito. Hoje você tem abundância, só não pega quem não quer. Feche os seus olhos, deixa eu orar. É necessário Jesus nesta noite passar na tua terra. É necessário Jesus entrar na tua casa. É necessário você ter esse encontro. É necessário você expor para fora todos os problemas. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta noite, Pai, com a tua igreja. Senhor, eu falei somente aquilo que o teu Espírito me concedeu a falar. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece cada um desses que aqui está. O Senhor sabe como está o lar. O Senhor sabe como está a vida familiar lá dentro da casa. O Senhor sabe como está o relacionamento do pai com os filhos, da mulher com o marido, do marido com a mulher. O Senhor sabe, Pai, como está a vida espiritual de cada um desses. O Senhor sabe o tempo que eles têm passado contigo na oração, o tempo que eles têm meditado na tua palavra. O Senhor sabe a frieza espiritual que se encontra, Pai, esse povo. Só tu podes fazer, porque a tua palavra diz que não é por força nem por violência. Não adianta, Senhor, eu forçar. Se o teu Espírito não compelir, se o teu Espírito não trazer, não sou eu que vou fazer. Eu te entrego nesta noite essas vidas, Pai, e que na tua misericórdia eles possam ainda ter a oportunidade de transformação. Aqueles que estão nesta noite, Pai, e estão com o seu lar em bem, que o Senhor fortaleça. Aqueles que não estão muito bem, Senhor, que as coisas estão meio bagunçadas, que eles possam se despertar em tempo oportuno para buscar o socorro do alto. Que eles possam se despertar, Senhor, enquanto ainda é dia, enquanto a igreja ainda está na terra marchando. Nesta noite eu te peço, faz uma obra nesse lugar. Toca corações, quebra as barreiras, limpa toda a raiz da amargura, todo o ódio, todo o rancor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, move o sobrenatural e realiza a obra para a glória e louvor do teu nome. Para a glória e louvor do teu nome. Para a glória e louvor do teu nome. Abrace pelo menos duas pessoas. Abrace. Abrace e diga para ela: foi necessário ele vir aqui. Foi necessário. Oh, glória, que Deus abençoe. Eu quero voltar ao primeiro
Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus pregada na primeira igreja evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor Presidente Janer Magalhães de Castro.